Convido o deputado Schiavinato para fazer uso do horário das lideranças por 10 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estamos hoje usando esse espaço para poder colocar a nossa opinião e posição bem clara com referência à audiência pública que nós teremos tanto em Cascavel como em Foz do Iguaçu, falando sobre as concessões de pedágio no Paraná, em especial nessa frente que eu faço parte, sobre a não prorrogação dos contratos de pedágio. Faço questão de deixar registrado a minha posição pela impossibilidade que terei de poder participar no oeste do Paraná dessa audiência pública, liderada pelo deputado Ademir Bier e pelos nossos pares que compõem essa frente que está defendendo essa bandeira da não renovação dos pedágios, e faço questão de poder ter aqui o meu pronunciamento pela minha ausência lá em Cascavel e Foz do Iguaçu, uma vez que nós somos da região e, logicamente, o cidadão tem que ter a noção clara da nossa posição com referência a esse assunto que diz respeito à renovação ou não da concessão dos contratos de pedágio no estado do Paraná. Tenho sido bem claro na minha fala, tenho dito com clareza, tenho dito com conhecimento, uma vez que na minha profissão como engenheiro civil, ao longo do tempo e como usuário desses 18 anos, a gente tem observado, e conheço a história já comentada aqui, discutida por tantas pessoas no nosso estado, sobre a questão de como foi feita a concessão de pedágio, como ela surgiu no Paraná, e o estrago que esse abuso dos valores cobrados hoje traz para a economia paranaense e das pessoas. Participei, inclusive aprovamos por unanimidade, e acredito eu, nesse mês ou no próximo mês, as concessionárias terão que, em tempo real, divulgar a movimentação das praças de pedágio para que o cidadão tenha conhecimento claro do número de veículos que circula pelo estado do Paraná e a gente possa fazer aí as contas com clareza absoluta da arrecadação dessas praças de pedágio pela observância dessa lei que foi aprovada aqui nesse parlamento. E temos ouvido muito, lá no oeste do Paraná, a ação da Cassiopar, das entidades organizadas, do movimento de desenvolvimento aí do oeste do Paraná, tem falado muito sobre a questão dos pedágios e a gente tem participado em todos esses momentos. E se você analisar hoje, no contexto do estado do Paraná, a nossa região oeste é uma das mais sacrificadas nesse contexto de 18 anos pela não observância dos contratos originais que dizem respeito a essa concessão do pedágio no estado do Paraná. Falo isso em função principalmente da 277, da necessidade que tem o setor agropecuário, o desenvolvimento do agronegócio, principalmente pelas cooperativas, de escoamento da nossa safra agrícola ao Porto de Paranaguá e pela dificuldade que tem hoje, no alto custo que representa no saco soja, no saco milho e na movimentação de toda a produção do agronegócio, principalmente e também do setor frigorífico, e a gente tem uma noção clara do não trabalho feito ao longo desse período todo pelo sistema para que pudesse compensar e chegar a um ponto de equilíbrio com referência ao que é pago aí pelo usuário da 277. Uma vez que o trecho não tem a sua duplicação, e isso dificulta muito a movimentação, trazendo um transtorno na movimentação de carga e também um transtorno na utilização dessa rodovia pelos condutores de veículos menores aí nesse período. Então eu venho aqui hoje colocar uma posição bem clara
com referência à minha posição. Deputado Guto, já te coloco para não perder o gancho aqui, a minha condição de contrário à questão do pedágio, de renovação de contrato de pedágio no estado do Paraná. E vou mais além. Eu acho tremendamente difícil, eu tenho certeza absoluta que uma conta, uma equação matemática para poder resolver esse imbróglio, de você chegar num preço justo, num contrato que sofreu tantas distorções ao longo do tempo, é completamente hoje impossível de serem feitas pela distorção que tem entre os vários tipos de contrato que foram executados e a execução ou não de investimento que foram feitos por parte de algumas concessionárias. Então eu tenho uma posição clara que essa conta não fecha, não tem como fazer, não tem como colocar o cidadão um preço justo, fazendo ou não fazendo as obras, antecipando as obras, diminuindo o custo, não tem como chegar num denominador comum para essa questão. Então a gente tem essa posição e eu faço questão de poder dizer até um pouco além do que está sendo discutido. Nós poderíamos discutir, coloquei isso para os nossos pares aqui há poucos dias, nós poderíamos estar discutindo também uma maneira que seria mais fácil para resolver toda essa questão, uma vez que as empresas terão altas multas que pagarem no final de seu contrato pela não execução das obras, nós poderíamos estar discutindo sim a rescisão desses contratos para que o Estado pudesse fazer uma nova licitação e em alguns trechos tocar por administração direta, pagando para si próprio, o que seria muito melhor aí para o cidadão e para o usuário das nossas rodovias no Estado do Paraná. Concedo o deputado Guto para fazer a sua consideração com referência a esse tema. Obrigado, deputado Schiavinato. Eu gostaria apenas de parabenizá-lo pela posição e é importante enaltecer o trabalho da Frente Parlamentar contra a prorrogação do pedágio, que tem percorrido diversas regiões em nosso Estado com uma única mensagem. Nós vivemos um momento de estabilidade política, sobretudo na conjuntura nacional, e eu acredito, na minha posição, é exatamente como a vossa posição, que nós temos que ficar vigilantes para que esse contrato leonino contra o povo do Paraná dos pedágios que está vigente não seja utilizado agora de momento de estabilidade, novo Ministério das Concessões, não seja utilizado nesse momento uma forma escusa, diferente dos interesses do Paraná, para que se possa antecipar os contratos, que na minha opinião pode ser legal antecipar, mas é imoral. Nós temos que sim fazer coro, a frente faz um belo trabalho, mas eu gostaria de me somar em vosso discurso justamente nesse sentido. É preciso estar vigilante para que o povo do Paraná não seja enganado por mais um contrato leonino como esse que nós temos no Paraná, no atual modelo de concessões. Parabéns. Com certeza, deputado Guto. E a gente, com referência a esse tema, a gente sabe da determinação do presidente em exercício Temer, a gente já ouviu falar esse tema por parte do governo federal, que é a prorrogação das concessões hoje no nosso país. Isso, com certeza, virá um questionamento por parte do governo federal, mas aqui no Paraná não. A concessão aqui no Paraná não é do governo federal. O governo federal poderá dar a continuidade da concessão para que o Estado continue administrando as rodovias federais aqui no nosso estado do Paraná, mas não que obrigue o Estado a fazer qualquer tipo de prorrogação de contrato com as concessionárias. E eu digo isso porque a gente tem que ficar vigilante na questão da crise nacional. Daqui a pouco vem uma fórmula mágica aí da questão, e essa questão do pedágio, como disse o deputado Guto, poderá passar aí despercebido pelos olhos da sociedade e fazer com que novas prorrogações possam acontecer, sem que seja a vontade do povo paranaense. Foi expressa essa vontade já da não renovação dos contratos de pedágio, dita pelo nosso governador lá em Maringá, lá em Cascavel, no evento do Show Rural no mês de fevereiro, inclusive anunciando já naquele momento a duplicação da 277 até o Porto Seco da Ferroeste, que seria no mês de maio e ainda não tivemos a oportunidade do início desse empreendimento, mas sem dúvida nós estaremos vigilantes, juntamente com a Frente Parlamentar, para poder coibir essa possibilidade de qualquer aditamento desses contratos. E estamos aqui com o projeto de lei tramitando também nessa casa, da responsabilidade das concessionárias, de poder informar aos usuários sobre esses contratos em tempo real nas praças de pedágio, colocando lá uma placa de divulgação, dizendo quais são
as suas obrigações. Um minuto para concluir, deputado. E através de um panfleto que será distribuído nas praças de pedágio por obrigação aí, através desse projeto de lei, se for aprovado aqui nesse plenário, que todo cidadão tenha conhecimento claro do que vai ser feito até o final do contrato pelas concessionárias. E que a gente possa cobrar esses investimentos necessários para o desenvolvimento do Paraná ao longo aí desse período que falta aí para a finalização desse contrato de pedágio. Então, a minha ausência lá na cidade de Cascavel e de Foz do Iguaçu, na reunião que nós teremos na sexta-feira, fica aqui registrado a minha posição de contrário a qualquer tipo de prorrogação dos contratos de pedágio vigentes hoje aqui no estado do Paraná. Muito obrigado. Não a prorrogação desses contratos de pedágio. Muito obrigado.